Olá, 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 olá. Essa bolsa é muito louca, eu amo essa bolsa. Esse é o trabalho que eu pedi para Papai do Céu, todo lindo e maravilhoso que você. Espero que sim. Vamos lá. Bom, ontem nós fizemos um vídeo falando aí do buguei no mercado, ou seja, travei, não consigo mais andar, não consigo mais tomar decisão, não consigo mais apertar botão, ou quando aperto, eu aperto de qualquer forma. Bom, isso acontece de forma corriqueira, até mesmo porque a gente acaba esquecendo um monte de preceitos do mercado, a essência do mercado. Então, foi isso que basicamente a gente falou. Ontem nós comentamos que muita informação é bom, porém, ele precisa gerar conhecimento, né? Muita informação não necessariamente é muito conhecimento. Então, a gente precisa aprender a lembrar das coisas mais básicas do mercado. Então, a gente fez uma pausa para verificar o que as pessoas perguntam muito, qual a melhor média que posso usar, qual que vai funcionar. Ontem eu falei também de todos eles, todos os operadores que tiveram sucesso na bolsa, que escreveram livros e que são seguidos por milhares de pessoas, as diferentes médias que cada um usa, para demonstrar para vocês que o importante não é o indicador média, mas e sim o que ela carrega consigo, né? Então, basicamente, fizemos aí todo esse esse preâmbulo justamente para falar que a gente precisa receber essa informação, a gente precisa processar essa informação, transformá-la em conhecimento e colocá-la em prática. Esse é um processo de transformação que a gente precisa fazer. E a gente falou sobre a essência. E a gente começou pelo Charles Dow, que é o cara mais importante, perguntando sobre a tendência, né? Porque o sexto postulado dele fala que a tendência continua até que ela seja revertida ou até que ela mude. E então, se essa é a coisa mais importante, eu vou seguir a tendência. Se ela tiver se tiver uma tendência, o preço estiver subindo, eu quero comprar para vender, comprar mais barato para vender mais caro. Eu preciso seguir a tendência até que ela acabe, né? Agora, se é assim, então qual é a essência? É seguir a tendência. E o que é a tendência? Como medir a tendência? Então, essas foram algumas perguntas que foram feitas ontem no Buguei no Mercado. E aí a gente tem aqui, ó, aí a gente tem aqui o Buguei no Mercado. E o Buguei no Mercado, o pessoal começou a responder várias coisas interessantes aqui que eu vi, né? Inclusive, acho que foi o Renato que colocou aqui, alguém falou sobre Fibonacci, né? E achei bem interessante porque a gente já vai falar sobre isso, inclusive, mas bom, e aí o Rafael veio aqui com essa resposta dele, já fez minha aula, já sabe, já respondeu tudo certinho, né? Mas beleza, aí o Fabiano fez aqui algumas considerações, né? Falando sobre acumulação e distribuição. Esse é outro postulado, inclusive, do Charles Dow. Falou que a tendência, né, particularmente tendência lenta, quando a tendência é de alta, o preço na correção do movimento penetra o topo anterior. Quer dizer, tudo legal, faz sentido, porém não está no âmbito, né, de assertividade, né, falar assim, pô, eu sei realmente medir uma tendência. Então vamos lá, nós vamos sair daqui dos comentários, né, dos vários comentários, para uma forma um pouco mais objetiva, ok? Então vamos lá. Por que objetivo? Porque eu nem vou colocar mais slides, porque a gente vai começar agora a trabalhar aqui num quadro, né? Vamos pôr um quadro branco aqui e vamos começar a fazer um trabalho da seguinte forma, né? A pergunta era tendência. Então, o que é uma tendência? Opa, uma tendência nada mais é do que um padrão, né? O que é o padrão, né? Como olhar padrão, né? Padrão é tudo aquilo que se repete, né? Então, ele repete de forma padronizada, né? Ele é um padrão e ele vai se repetindo esse padrão e aí ele cria uma tendência, né? Então, vou dar um exemplo de padrão. Toda vez que cai uma grande chuva, ele destrói a plantação de alface. Então, quando tem chuvas muito fortes com granizo, ele destrói a plantação de alface. Isso é um padrão. E
Qual o efeito desse padrão? É que sempre quando há destruição da plantação de alface, o preço da alface sobe muito. Então, o padrão é, sempre que tiver chuva torrencial, provavelmente o preço do alface vai subir num curto espaço de tempo. E esse padrão ele se repete, porque a chuva de granizo ou a tempestade, ela tem uma certa frequência, ela cai, de vez em quando ela está caindo lá. E toda vez que ela cair, você já sabe que aquele padrão significa aquilo. Ou seja, o padrão é uma causa e efeito que ela se repete com o tempo, e eu sei que aquilo vai dar aquele efeito. Por isso que Charles Dow falava que a tendência, né, ela continua até que ela seja revertida, porque ele sabia que aqueles padrõezinhos iam se repetir até um certo momento. Então, tendência nada mais é do que um padrão que se repete. É um padrão que se repete. E aí, né, o que acontece? Vamos ver se eu consigo colocar aqui, não sei se eu vou conseguir. Por cima desse, acho que não, né? Acho que não. Espera aí. Vamos colocar aqui um gráfico e vamos começar a fazer aqui as colocações aqui, ó. Então, tendência é um padrão que se repete. Se for assim, então, vamos lá. Eu deveria pensar no seguinte. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma Cielo, vamos pôr ele num gráfico mensal e vamos lá. Então, o que é um padrão? O padrão é o seguinte, eu vou sempre olhar o preço. Ele está subindo, de repente ele desce. E aí, sempre que ele descer um certo nível, isso é um padrão. Sempre que ele descer um certo nível, eu vou ficar de olho no mercado. Porque o padrão de subida, que foi esse daqui, ou esse daqui, ele pode se repetir. Então, é isso que é um padrão. É isso que eu estou procurando. São padrões que me dizem aí que aquela formatação ela vai se repetir sempre que aquele padrão ocorrer. Então, eu preciso entender isso, ok? Então, é assim que a gente começa a ver a essência. Então, tendência é um padrão que se repete, ok? Então, tendência, né, é um padrão que se repete. Então, eu poderia falar assim, toda essa subida, ela teve padrões dentro dele que foi se repetindo até que ele começou a não ficar legal aqui, né? Ó. E aí o padrão mudou. O padrão que era de subida mudou. E aí, de repente, o padrão que era de lado começou a descer. Então, ele teve uma subida, depois ele teve uma lateralização, depois ele teve uma descida. Essa aqui é uma tendência, essa daqui é uma tendência, essa daqui é uma tendência. Então, são padrões. Então, esse padrão de ficar aqui também é um padrão, né? Ele fica lateralizado e tem um padrão de descida. Então, são repetições no mercado que a gente precisa começar a enxergar, ok? Bom, uma vez enxergado esses padrões, o que eu preciso entender? Qual é o próximo passo? O próximo passo é o seguinte, né? Que foi a outra pergunta feita, né? Quantas tendências existem? Então, eu só tenho 3 tendências no mercado. Ou ele está em alta, ou ele está em baixa, né? Ou ele vai estar... ou ele vai estar lateralizado ou consolidado. Consolidado. E aí muita gente não consegue responder 3 pontos, né? Esses 3 pontos. Muita gente vai ficar, às vezes, divagando, mas é assim, ou ele está em alta ou ele está em baixo. Se ele não está nem em alta nem em baixo, ele só pode estar lateralizado ou consolidado. Né? Então, vamos voltar lá para o nosso exemplo. Olha aqui. Olha aqui. Isso é um padrão de alta, esse é um padrão de baixo. Se ele não está nem em alta nem em baixo, ele só pode estar lateralizado. Bonito, né? Beleza. Então, isso, né, nesse perfil, né, de 3 tendências, que são as únicas que existem. Então, sempre lembra, ou eu só posso estar em alta, lateralização e baixa, e se eu estiver dentro de uma delas, eu tenho que saber o que eu vou fazer.
Então, vamos voltar aqui e vamos começar a questionar, né? Que foi outra pergunta que a gente acabou fazendo e também acabou não vendo, eu acabei não vendo nenhuma resposta, tirando do Rafael, que já fez a aula, mas vamos lá, olha só. Vamos ver quais são as formas de medir a tendência. E aí a gente ouve de tudo, né? Mas como é que eu meço uma tendência? Eu posso usar indicadores, né? Eu posso usar lá indicadores, e esses indicadores vão me dar aí a forma de fazer a leitura. Por exemplo, média. A média é uma forma de ler uma tendência, porque eu vou ver a tendência daquele período, daquela média dentro do gráfico. A gente já vai para o gráfico e já mostra. Eu posso ver pela média. Eu posso ver também por canais, né? Existem canais. E aí existem aí o bando de Bollinger, né? E o Keltner, são tudo canais. Beleza, eu tenho aqui também high-low. Eu tenho SAR Parabolic, eu tenho vários outros, né, que eu posso utilizar. Aí muita gente acaba colocando aqui, né, vem aqui e fala assim, IFR também mede, estocástico também mede, estocástico também mede, e assim por diante. E a mais pura verdade é, alguns indicadores realmente vão medir a tendência e outros não vão medir tendência. IFR não mede tendência, estocástico não mede tendência, né? Porque o estocástico ele vai de 0 a 100, medindo aí o esforço do mercado. E o IFR é o balanço entre compradores e vendedores, né? Subidas e descidas. Então ele é uma correlação também de 0 a 100 que não mede tendência, né? Ele ajuda a gente ver regiões, o estocástico é a mesma coisa. Agora, média, canais, high-low, esses sim ajudam a medir. E existem outras formas também de medir, e aí a mais conhecida delas são os zigue-zagues, né? Ou até por candles de tempos, candles dos fractais, né? Olhar tempos maiores para os tempos menores, candles dos tempos maiores para os tempos menores ajuda também a ver uma possibilidade de tendência. Então, são formas de medir. Então, existem indicadores, existem várias formas de medir, mas a gente tem que ser objetivo, tem que saber que uma média mede uma tendência, um canal mede uma tendência, um high-low mede uma tendência, aliás, high-low, muita gente nem sabe, mas são médias, né? Zigue-zagues medem tendências também, então eu preciso saber. E aí, por que o pessoal sofre? Porque todo mundo fica pulando de galho em galho, porque ele não escolhe uma forma de trabalhar. Então, existe justamente a chance da pessoa ficar pulando de galho em galho, porque ele começa com a média. Né? Como eu estava falando lá da média do Alexander Elder, ou o do Larry Williams e assim por diante, né? Joey de Napoli. E aí o cara faz um exercício com a média, mas ele nem sabe que ele está medindo a tendência, né? Ele nem parou para pensar que a média está medindo a tendência. E aí ele vai operando porque alguém falou para ele quando cruzar a média, compra, quando cruzar para baixo, vende, e assim por diante. Mas ele nem sabe por que ele está usando a média, né? E aí ele fala assim, pô, eu estou usando a média de 20, mas não está funcionando a média de 20. Ele fala, não, começar a usar agora a média de 9. Não, agora eu vou começar a usar a média aqui de 72. E aí ele fica pulando de galho em galho. Mas ele não sabe a essência, né? Porque a essência da média é medir uma tendência. Então ele tem dificuldade, ele não consegue entender isso, né? Ele não consegue entender isso. Então, por isso que é importante, agora a gente está saindo do campo da tese, né? Do conceito, que é a tendência, e estamos começando aí para o lado mais da tese, né? A tese existe a tendência é um padrão, e eu preciso ter uma tese. Qual das teses eu vou usar? Médio, canal, e aí depois eu preciso aplicar. E aí, para aplicar, eu preciso conhecer cada um deles. Então,
muita gente usa, não sabe por que usa, nem sabe o que está medindo e acaba fazendo porque alguém falou que tinha que fazer, né? Então, vamos começar a entender isso. Então, vamos lá, vamos dar alguns exemplos aqui, né? No gráfico. Vamos voltar para o gráfico. Então, vamos lá. Então, isso aqui, ó, né? A gente sabe que isso aqui é uma tendência, porque o preço saiu daqui de baixo, está subindo, 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 subindo. O preço saiu daqui de cima, está descendo, descendo, descendo. O preço saiu daqui e chegou aqui de novo, no mesmo lugar, sem fazer nada, né? Ele só fez alguns... ele ficou orbitando o preço aqui. Então, são 3 tendências, né? A tendência de alta, a tendência lateralizada e a tendência de baixa. E aí, né? O que a gente falou, existem formas da gente medir. Então, vamos por uma média? Vamos por uma média qualquer aqui, vamos por a média mais usada aí, 21, 20, né? Pode ser de 20, só para a gente não perder tempo aqui, ó. A média de 20. O que a média de 20 está medindo? A tendência da média mede durante 20 períodos o que está acontecendo com o preço. Então, se a média de 20 está subindo, o preço está subindo. Parece ridículo, mas as pessoas não param para pensar nisso. Isso é uma tendência de alta. Quando a média fica lateralizada, é porque realmente não está o preço, na média, não está se movimentando. Ah, mas ele foi para cima, ele foi para baixo. Mas na média não está. E aí você compra aqui, falando assim, agora vai arrebentar. Como a média está reta, né? Ele está medindo uma tendência de lateralização, ele vai voltar para baixo, depois ele vai voltar para cima, aí ele vai voltar para baixo, aí ele vai voltar para cima, e você está perdendo dinheiro. E aí a média começa a cair. A média de 20 dias está falando, cada período de 20 dias ele está subindo, está caindo o valor do preço, o preço. Então, isso é uma tendência de baixa. Pronto, média. Aí. Poderia usar, né? Poderia, nesse caso, usar também Deixa eu ver se ele tem um high-low aqui. Tem o high-low, ó. Vamos por aqui, ó, o high-low. Então, o high-low ele também é uma média, só que ele é a média da máxima e a média da mínima. Ó, isso aqui é uma tendência de alta, isso aqui é uma tendência de alta, até aqui. Né? Aqui ele teve tendência de baixa, tendência de alta, tá vendo que um foi se anulando junto com o outro, e aqui é uma tendência de baixa, depois uma tendência de baixa. Então, são formas de medir tendência, e cada um mede a tendência de uma forma um pouquinho diferente do outro. Tá vendo que aqui eu tive uma interrupção? Você viu que aqui eu tive uma interrupção? Porque a média está falando que continua descendo. E o high-low está falando o seguinte, ó, eu estou em tendência de baixa. Né? Nesse caso, o high-low aqui é de 3, né? De 3. Então, é assim que a gente começa a medir tendência. Eu primeiro preciso entender como eu vou medir a tendência. Depois, entender cada medidor. Como é que eu estou utilizando aquele medidor? Então, se eu estou pegando aqui um gráfico mensal e quero seguir tendência de alta pela média de 20, né, teoricamente, eu tenho que esperar a média começar a subir para poder comprar. Eu esperar ela cair para poder vender. Se ficar lateralizado, teoricamente, não deveria fazer nada. Tá bom? Então, uma linha rápida aí para passar aí por isso. Vamos falar aqui do zigue-zague, né? O zigue-zague, ele vai mostrando, né? Qual é a função do zigue-zague, ó. A função do zigue-zague é mostrar que quando há topos mais altos que os topos anteriores e fundos mais altos que o fundo anterior, tendência de alta. Quando ele rompe, né, esse padrão, esse é um padrão. Quando ele rompe esse padrão, né, ele veio aqui e rompeu o fundo, já não segue mais esse padrão, porque eu tinha que ter fundos mais altos. Agora eu não tenho mais. Então, pronto, acabou o padrão. Ó. Tá vendo? O padrão mudou totalmente. O padrão mudou totalmente. E aí, quando ele chega aqui, né, aqui eu já tenho lateralização, porque ele não é uma tendência de alta. Quando eu chego aqui, ele é uma tendência de baixa, ele começa a fazer zigue-zague para baixo. Né? Topos mais baixos que os anteriores, fundos mais baixos que os anteriores. Nessa região que eu acabei de mostrar aqui, ele não está nem no padrão de compra nem no padrão de venda. Qual pode ser o único padrão? É o padrão de lateralização. Então, pronto, olha como ficou mais fácil entender. E aí, né, o cara mais afoito, o que ele vai fazer? Ele vai olhar e vai falar, nossa, olha que legal, eu já vi um padrão aqui, né? Eu vi que o padrão da média está subindo e vi também que o high-low, ele, de certas formas, ele também vai dando coordenadas, né? Porque quando ele desce aqui, quando começa o high-low começa a coincidir com a média, eu começo a dar entrada, começo a comprar aqui.
e saio quando ele muda, né? Quando o padrão do high-low muda, porque ele é mais rápido do que a média. Então, tem várias coisas, só que precisa entender o que é cada medidor, beleza? Então, aí, ó, uma coisa muito simples, acabou de montar aí até um setup, vai. E aí você fala assim, mas isso, né, mercado caindo, não sei o quê. Existem mercados para cima? Mesma coisa, aqui, ó, mercados para cima, ó. Média subindo, peguei a VEG, média subindo, sempre subindo, e, né, eu consigo ver no high-low, no seu padrão, né, quando ele chega naquele padrão de 3 períodos, ele começa a mostrar se está subindo ou está descendo. Olha que bacana. Olha que bacana. Vamos ver a Maglu, né? Outra famosa aí no mercado. Ó. Média só subindo, né? Então, tá aí. Né? Na VEG, olha só, eu tenho padrões aqui, inclusive de zigue-zague, né? Eu posso me beneficiar do zigue-zague, né? Então, olha só, topos e fundos ascendentes também. Então, de toda forma, eu estou medindo a tendência. Aprenda a medir a tendência. Por quê? Vamos voltar lá para Ciel. Vamos voltar para Ciel. Por quê? Tá vendo? Charles Dow falava, a tendência continua até que ela seja revertida. Olha a tendência continuando. Ela continua, vai continuando. Você fala, pô, né, não vai acabar nunca. Não, um dia ela acaba. E aí ela começa a reverter. Como é que você faz para olhar? Então, eu preciso ter uma forma de medir. Um zigue-zague, um high-low, uma média. E aí, quando ele começa a mudar o padrão, né, que era cada ponto da média ia subindo, agora ela deixa de subir. Pronto, mudou o padrão. Então, o padrão continua até que ela seja revertida. Então, se eu sei que agora ela vai continuar sempre subindo até ela ser revertida, quando estou aqui no meio que ela começa a subir, eu só preciso criar os padrões para fazer as melhores entradas. Pronto, olha só como mudou, né? E a gente, passo a passo, a gente vai melhorando nesse processo. Legal, né? Agora, vamos lá. A gente acabou de falar de uma coisa extremamente importante, certo? Então, eu desafio vocês para o próximo vídeo do Buguei no Mercado. Justamente para aquelas pessoas que estão começando também, né? Tem dificuldade ainda de entender o que é mercado. Então, a gente já viu aí, né? A essência da tendência, né? O que é uma tendência. Acabamos de ver também aí como medir a tendência. Existem várias formas. Agora, a pergunta vai mudar, né? Agora, por que vai mudar? Porque a gente viu que para medir a tendência, a gente está usando uma coisa que se chama indicadores. Então, a pergunta é, para que serve indicador? Né? Para que serve? Quais são os componentes que montam, né? Geralmente os indicadores. Porque agora você está usando uma média, agora você está usando um high-low, agora você está usando um canal de Bollinger, né? Para que serve os indicadores? Qual o propósito dos indicadores? E como eles são montados? De onde vêm os dados para montar esses indicadores? Por que eu preciso saber disso? Né? Isso aqui vai ser chave para a gente começar a entender melhor o que é análise gráfica, tá bom? Então tem aí as perguntinhas, vamos responder as perguntinhas. Para quem não assistiu ainda, então não se esqueça, indicadores, para que servem componentes, da onde vêm os dados. Para quem não assistiu, entre lá no meu YouTube e assistam o vídeo de ontem, do Buguei no Mercado. Buguei no Mercado. Então, esse aqui é o Buguei Tendência. Olha que gráfico bonito, hein? Valeu, moçada! Próxima aula amanhã. Respondam aí embaixo nos comentários para a gente dar mais um passo. Vamos construir conhecimento. Um grande abraço. Valeu! Um ótimo dia, ótima sexta.